o espírito da escravidão e da adoção. Porque não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Romanos 8, versículo 15. Paulo fala aqui a esses que são filhos de Deus pela fé, vocês, diz ele, que são realmente seus filhos, têm bebido de seu espírito. Vocês não têm recebido o espírito da escravidão novamente para sentir medo. Mas porque são filhos, Deus tem enviado o espírito de seu filho em seus corações. Vocês receberam o espírito de adoção, por meio do que nós chamamos Abba, Pai. O espírito de escravidão e medo estão extensamente distantes deste espírito amoroso de adoção. Esses que são influenciados apenas pelo medo servil não podem ser denominados os filhos de Deus. Contudo, alguns podem ser nomeados servos e não estão muito longe do reino dos céus. Mas isto é para ser temido por todo o gênero humano, sim, porque o que é chamado de mundo cristão não atingiu nem mesmo isso. Mas está muito longe de conseguir. Nem mesmo é Deus em todos os seus pensamentos. Poucos nomes podem ser encontrados naqueles que amam a Deus. Um pouco mais há daqueles que o temem, mas a grande maioria não tem nem medo de Deus diante de seus olhos, nem o amor de Deus em seus corações. Talvez vocês, que pela clemência de Deus participam de um espírito melhor agora, possam se lembrar do tempo quando eram como os outros, quando estavam debaixo da mesma condenação. Mas no princípio, vocês não conheciam isto. Entretanto, estavam se espojando diariamente em seus pecados e em seu sangue, até que em seu devido tempo vocês receberam o espírito do medo. Vocês receberam, por isso também é um dom de Deus, e depois disso o medo desapareceu e o espírito do amor preencheu seus corações. Aquele que está no primeiro estágio da mente, sem medo do amor, está designado na Escritura de um homem natural. O que está debaixo do espírito da escravidão e teme, às vezes, é dito que está debaixo da lei. Embora aquela expressão mais frequentemente signifique aquele que está debaixo da isenção judaica, ou que pensa que ele é obrigado a observar todos os ritos e cerimônias da lei judia. Mas aquele que trocou o espírito de medo pelo espírito de amor é dito corretamente que está debaixo da graça. Agora, porque muito nos importa saber qual espírito somos nós, eu devo me esforçar para mostrar distintamente o estado de um homem natural, em primeiro lugar, o estado de quem está debaixo da lei, em segundo lugar, e o estado de quem está debaixo da graça, em terceiro lugar. O estado do homem natural. Esse a Escritura representa como um estado de sono. A voz de Deus para ele é: desperta, tu que dormes, porque sua alma está em sono profundo, seus sentidos espirituais não estão acordados. Eles não discernem nem o bem espiritual nem o mal. Os olhos de sua compreensão estão hermeticamente fechados e nada veem. Nuvens e escuridão continuamente cobrem seus olhos, porque ele se deita no vale da sombra da morte, não tendo, consequentemente, nenhuma enseada para o conhecimento de coisas espirituais. Todas as estradas de sua alma estão fechadas. Ele está numa ignorância bruta e estúpida de tudo que lhe é concernente saber, ignorante de Deus, totalmente estranho à sua lei, tanto quanto da sua verdade dentro de um significado espiritual. Ele não tem nenhuma concepção daquela santidade evangélica, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, nem da felicidade, a que somente encontram aqueles cuja vida está escondida com Cristo em Deus. Por esta mesma razão, porque está adormecido, ele está de certa forma em descanso, porque é cego, ele também é seguro. Ele diz: deite de cavalo, não permita que algum dano aconteça a mim. A escuridão que cobre seus olhos por todos os lados o mantém numa espécie de paz, tanto quanto a paz possa consistir com os trabalhos do diabo e com uma mente terrestre, diabólica. Ele não vê que está na extremidade da cova, então não teme isto. Ele não pode tremer do perigo que desconhece, porque não tem compreensão bastante para isso. Nem mesmo teme a Deus, porque é totalmente ignorante dele.
dizendo ao seu coração: não há nenhum Deus, ou que ele se sentou no círculo dos céus e humilhou-se, quando ele mesmo devia observar as coisas que são feitas na terra, e não procurando satisfazer a si mesmo, tanto quanto seus intentos e propósitos sensuais, dizendo: Deus é misericordioso, confundindo e tragando de uma só vez toda a sua santidade e ódio essencial do pecado, toda a sua justiça, sabedoria e verdade, nessa ideia de clemência de difícil manuseio. Ele não tem medo da vingança denunciada contra aqueles que não obedecem à lei santificada de Deus, porque não entende isto. Ele imagina que o ponto principal é agir dessa maneira, para ser exteriormente inocente, e não vê que isso se estende a todo o seu temperamento, desejo, pensamento, movimento do coração. Ou imagina que a obrigação é cessada até aqui, e que Cristo veio destruir a lei e os profetas, para salvar seu povo deles, e não de seus próprios pecados, e levá-los ao céu sem santidade. Não obstante suas próprias palavras, ninguém que anote ou intitule a lei deve passar, até que todas as coisas sejam cumpridas, e nem todo aquele que diz até mim, Senhor, Senhor, deve entrar no reino de Deus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ele está seguro, porque é totalmente ignorante de si mesmo. Consequentemente, ele fala de arrepender-se logo. Ele não sabe realmente quando, mas em algum momento ou outro, antes que morra, tendo por garantido que isto está em seu próprio poder decidir. Por que deveria dificultar que ele possa fazer isso, se ele fará? Se ele pode fixar numa resolução, ele não terá o que temer, mas isso fará de bom grado. Mas esta ignorância nunca é tão fortemente clara como nesses que são designados homens de aprendizado. Se um homem natural for um destes, ele pode falar largamente das suas faculdades racionais, da liberdade de sua vontade e da absoluta necessidade de tal liberdade para constituir no homem um agente moral. Ele lê, argumenta e prova para a demonstração que todo homem pode fazer como ele fará, podendo dispor seu próprio coração ao mal ou ao bem, como melhor parecer aos seus olhos. Assim, o Deus deste mundo esparrama um véu duplo de cegueira em seu coração, para que não, por quaisquer meios, brilhe a luz do Evangelho glorioso de Cristo nisto. Da mesma ignorância de si mesmo e de Deus, há algumas vezes no homem natural um tipo de alegria, congratulando-se com sua própria sabedoria e bondade. O que o mundo chama alegria, ele pode frequentemente possuir. Ele pode ter prazer de várias maneiras, tanto em gratificar os desejos da carne, ou o desejo dos olhos, ou o orgulho da vida. Particularmente, se ele tem grandes posses, se ele goza de abundante fortuna, então ele pode vestir a si mesmo em púrpura e fino linho e viver suntuosamente todos os dias. E além disso, como ele faz bem consigo mesmo, os homens irão, sem dúvida, falar bem dele. Eles dirão: ele é um homem feliz, porque realmente essa é a soma da felicidade humana: vestir-se, visitar, falar, comer, beber e levantar-se para jogar. Isto não surpreendendo se em tais circunstâncias como estas, dosou com o soporífero de ilusões de pecado, deveria imaginar, entre os outros sonhos despertando-se nele, que ele caminha em grande liberdade. Como facilmente ele pode persuadir a si mesmo que ele está em liberdade de todos os erros vulgares e do prejuízo da educação, julgando de maneira correta e deixando claro todos os extremos. Eu sou livre, ele pode dizer, de todo o entusiasmo das almas fracas e estreitas, da superstição da doença dos tolos e covardes, como sempre íntegros sobre os demais, e fanatismo continuamente, incidindo naquele que não tem a liberdade e generosidade no seu modo de pensar. E também verdade é que ele é completamente livre da sabedoria que vem do alto, da santidade, da religião do coração, de toda a mente que está em Cristo. Durante todo esse tempo ele é um servo do pecado. Ele comete pecado mais ou menos dia a dia. Ainda que não esteja preocupado, ele está em nenhuma escravidão, como alguns falam. Ele não sente nenhuma condenação. Ele contenta a si mesmo, embora devesse professar para acreditar que a revelação cristã é de Deus. Com o homem é delicado, somos todos fracos, todo homem tem a sua debilidade. Talvez ele cite a Escritura, porque Salomão não diz: o homem íntegro entra em pecado 7 vezes por dia? E, indubitavelmente,
Eles são todos hipócritas e entusiastas que pretendem ser melhores que seus vizinhos. Se a qualquer hora um pensamento sério fixa nele, ele o abafa o mais cedo possível, com por que eu deveria temer, já que Deus é misericordioso e Cristo morreu pelos pecadores. Assim, ele permanece um servo disposto do pecado, contentando-se com a escravidão da corrupção, interiormente e exteriormente profano, e satisfazendo-se com isso, não apenas não conquistando o pecado, mas não se esforçando para conquistar, particularmente, aquele pecado o qual o ataca tão facilmente. Tal é o estado de todo homem natural, se ele é um transgressor bruto, escandaloso ou um pecador mais respeitável e decente, tendo a forma, entretanto, não do poder de devoção. Mas como pode tal criatura ser convencida do pecado? Como ele é trazido ao arrependimento, estando debaixo da lei, recebendo o espírito da escravidão e do medo? Esses são os pontos que em seguida serão considerados. O estado de quem está debaixo da lei. Por alguma providência terrível ou por sua palavra aplicada com a demonstração de seu espírito, Deus toca o coração daquele que se estende dormindo na escuridão e na sombra da morte. Ele é terrivelmente abalado em seu sono e desperta na consciência do seu perigo. Talvez de repente, talvez aos poucos, os olhos de seu entendimento são abertos e agora, primeiro, o véu sendo em parte removido, discerna o real estado em que se encontra. Terríveis luzes penetrem sua alma, tal luz como pode ser concebida para cintilar de sua cova sem fundo, do mais profundo, do lago de fogo queimando com enxofre. Enfim, ele, por fim, veja o amado, o misericordioso Deus, que também é fogo queimando, que ele é um Deus justo e terrível, retribuindo a todo homem de todo acordo com suas palavras, entretanto, em julgamento com o descrente, por causa de toda palavra inútil, sim, e das imaginações do coração. Ele claramente perceba que o grande e santo Deus é feito de olhos puros para perceber a iniquidade, que ele é um vingador de todo aquele que se rebela contra ele e restitui ao mal a sua face, e que é uma coisa temerosa cair nas mãos do Deus vivo. A essência espiritual da lei de Deus começa a brilhar nele agora. Ele percebe que a ordem está se excedendo generosamente e que não há nada o escondendo da luz dali em diante. Ele está convencido de que toda parte disto relaciona-se, não apenas com o pecado exterior ou obediência, mas ao que se passa nos intervalos secretos da alma, onde nenhum olho, mas apenas Deus pode penetrar. Se ele agora ouve, não matarás, Deus fala no estrondo, aquele que odeia seu irmão é um assassino. Ele diz que ao seu irmão, tu tolo, és detestável no fogo do inferno. Se a lei diz, não cometerás adultério, a voz do Senhor soa nos seus ouvidos. Ele que olha a mulher para cobiçar depois, terá cometido adultério com ela, ainda que em seu coração. E assim, em todo ponto, ele sente a palavra de Deus, rápida e poderosa, cortante como duas lâminas de espada. Ela perfura até mesmo o que tem dividido sua alma e espírito, suas articulações e medulas, e em pedaços. E ainda assim, porque ele é consciente de si mesmo, tendo negligenciado tão grande salvação, de ter trilhado debaixo dos pés o Filho de Deus, que o teria salvo de seus pecados, e contado o sangue da convenção do profano, uma coisa comum e não santificada. E como ele sabe, todas as coisas estão desnudas e abertas em seus olhos, então ele vê a si mesmo nu, despojado de toda folha de figo, o qual ele cozeu junto com todas as suas pobres pretensões para a religião e virtude, e suas miseráveis desculpas por pecar contra Deus. Ele agora coloca a si mesmo, como nos sacrifícios antigos, dividindo-se em dois, como se fosse do pescoço para baixo, de modo que tudo dentro dele permanece confesso. Seu coração está nu, e ele vê que ele é todo pecado, enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente mau, que é completamente corrupto e abominável, mas que isto, que é possível a língua expressar que nesse lugar habitou apenas injustiça e impiedade, cada movimento dali em diante, todo temperamento e pensamento, sendo continuamente mau. E ele não apenas vê, mas sente em si mesmo, por uma emoção da alma, que ele não pode descrever, que para os pecados do seu coração estava sua vida sem culpa, o qual ainda não é,
e não pode ser, uma vez que uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então ele merece ser lançado no fogo que nunca será extinto. Ele sente que os salários, a justa recompensa do pecado, do seu pecado acima de todos, é a morte. Mesmo a segunda morte, a morte que não morre, a destruição do corpo e da alma no inferno. Aqui termina seu sonho prazeroso, seu ilusório descanso, sua paz falsa, sua vã segurança, sua alegria agora se desvanece como uma nuvem. Prazeres, uma vez amados, não deleitam mais. Ele perde a graça do rosto, ele abomina o doce nauseante, ele está cansado de suportá-los. As sombras da felicidade fugiram e afundam em esquecimento. Então, ele está despojado de tudo e vagando de lá para cá, buscando descanso, mas não encontrando nenhum. No fumo desses narcóticos sendo dispersos, ele sente a angústia de um espírito ferido. Ele acha que o pecado deixado solto na alma, se é orgulho, ira ou desejo mau, se voluntariedade, malícia, inveja, vingança ou qualquer outro, é miséria perfeita. Ele sente a tristeza do coração pelas bênçãos perdidas e a maldição que vem sobre ele, remorso por ter se destruído assim e menosprezado suas próprias clemências, teme da sensação vivaz da ira de Deus e das consequências de sua ira, do castigo que ele mereceu justamente e que ele vê pendurado em cima de sua cabeça. Medo da morte, como sendo para ele o portão do inferno, a entrada da morte eterna. Medo do diabo, o executor da ira e íntegra vingança de Deus. Medo de homens que, se pudessem matar seu corpo, mergulhariam corpo e alma assim no inferno. Teme às vezes levantar tal peso, que a pobre, pecadora e culpada alma é terrificada com tudo, com nada, com sombras, com uma folha tremida ao vento. Sim, algumas vezes pode confinar com distração, fazendo um homem bêbado, mas não com vinho, suspender o exercício da memória, da compreensão, de todas as faculdades naturais. Algumas vezes, isso pode aproximar-se da mesma beira do desespero. Então, ele que treme o nome da morte pode ainda estar pronto para mergulhar nela, em todo momento, escolhendo o estrangulamento à vida. Bem, pode tal homem rugir como um velho, por causa da mesma inquietude de seu coração. Bem, pode tal homem gritar. O espírito do homem pode sustentar suas debilidades, mas um espírito ferido, quem pode aguentar? Ele verdadeiramente deseja soltar as amarras do pecado e começa a lutar contra ele. Mas embora lute com todas as suas forças, ele não pode conquistar a vitória. O pecado é mais forte do que ele. Ele poderia de bom grado escapar, mas ele é tão rápido na prisão que ele não pode seguir adiante. Ele se resolveu contra o pecado, mas ainda o pecado está sobre ele. Ele vê a armadilha e detesta e colide contra ela. Tanto faz sua ostentada razão aproveitar, isso só faz aumentar sua culpa e incrementar sua miséria. Tal é a liberdade de sua vontade, livre apenas para o mal, livre para beber iniquidade como água, vagar longe e mais longe do Deus vivo e fazer mais a despeito do Espírito da graça. Por mais que ele se esforce, deseje, trabalhe para ser livre, mais ele sente suas cadeias, as mais lastimáveis cadeias do pecado, com o qual Satanás o amarra e o conduz cativo à sua vontade. Servo dela que é, embora ele sempre se queixe muito, embora se rebele, ele não pode prevalecer, ele está ainda em escravidão e medo, por causa do pecado. De um modo geral, de algum pecado externo pelo qual ele está peculiarmente disposto, ou por natureza, costume ou circunstância externa, mas sempre de algum pecado interno, algum temperamento mau ou afeto profano. E o mais que ele se aflija contra isto, mais ele predomina. Ele pode morder, mas não pode quebrar sua cadeia. Assim ele labuta sem fim, arrependendo-se e pecando novamente, até que finalmente o pobre pecador e desamparado infeliz esteja até mesmo no fim da sua graça e possa apenas gemer: ó homem miserável que eu sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Toda a luta daquele que vive debaixo da lei, debaixo do espírito do medo e da escravidão, é lindamente descrita pelo apóstolo no capítulo precedente, falando na pessoa de um homem acordado. Romanos 7. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Eu estava uma vez vivo sem a lei. Verso 9. Eu tinha muita vida, sabedoria, força e virtude? Então pensei: mas quando o mandamento chegou, o pecado reviveu e eu morri.
quando o mandamento, no seu significado espiritual, veio ao meu coração pelo poder de Deus, meu pecado congênito foi incitado, irritou-se, inflamou-se e toda a minha virtude morreu. E o mandamento que foi ordenado para a vida, eu pensei que tinha sido para a morte, porque o pecado, tendo oportunidade pelo mandamento, enganou-me e através dele matou-me. Verso 10 e 11. Ele veio até mim inadvertidamente e matou todas as minhas esperanças e mostrou claramente que no meio da vida eu estava em morte. Portanto, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Verso 12. Eu não coloquei a culpa nele por muito tempo, mas na corrupção do meu próprio coração. Eu reconheci que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Verso 14. Eu agora vejo ambos, a natureza espiritual da lei e o meu próprio carnal e diabólico coração, vendido debaixo do pecado, totalmente escravizado, como escravo comprado a dinheiro que está à absoluta disposição do seu dono. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero não o faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Verso 15. Tal é a escravidão debaixo do qual eu gemo, tal a tirania de meu dono cruel. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versos 18 e 19. Eu encontro a lei, um poder interno constrangedor. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Versos 21 e 22. Em minha mente. Então o apóstolo Paulo explica a ele mesmo nas palavras que imediatamente se seguem. E então, ao homem interior, isso é entendido em todos os outros escritos gregos. Mas vejo nos meus membros outro poder constrangedor, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, ou homem interior, e me prende debaixo da lei, ou do poder do pecado que está nos meus membros. Verso 23. Arrastando-me como ele estava, nas rodas da carruagem do meu conquistador, nas mesmas coisas, as quais minha alma detesta. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem poderá me livrar dessa desvalida, moribunda vida, da escravidão do pecado e miséria? Até que isso seja feito, eu mesmo, ou melhor, aquele que eu, autos ego, aquele homem que eu estou agora interpretando com a mente, o homem interior, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Verso 25. Sendo retirado com pressa à força, eu não posso resistir. Como um retrato vivo é aquele debaixo da lei, aquele que sente o fardo que ele não pode chacoalhar para fora, aquele que calça depois da liberdade, poder e amor, mas está em medo e escravidão ainda, até o tempo em que Deus responde ao homem miserável que grita: quem poderá me livrar da escravidão do pecado, do corpo dessa morte? A graça de Deus, através de Jesus Cristo, teu Senhor. O estado de quem está debaixo da graça. Eles, para aqueles essa escravidão miserável termina, e ele não mais está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Neste estado nós estamos, o terceiro a ser considerado, o estado daquele que encontrou a graça, ou o favor nas vistas de Deus, até mesmo o Pai, a quem tem a graça e o poder do Espírito Santo reinando em seu coração, aquele que tem recebido, na linguagem do apóstolo, o espírito de adoção, por meio do que ele agora clama: Abba, Pai. Ele clama ao Senhor em suas dificuldades e Deus o livra de suas aflições. Seus olhos estão abertos de uma maneira totalmente diferente de antes, até para que vejam o amoroso e bondoso Deus. Enquanto ele está clamando, chamando, eu imploro a ti, mostra-me tua glória. Ele ouviu a voz no íntimo de sua alma. Eu farei todas as minhas bondades passarem diante de ti, e eu irei proclamar o nome do nosso Senhor. Eu serei bondoso com aqueles com os quais serei bondoso, e eu irei mostrar misericórdia àqueles para os quais irei mostrar misericórdia.
e isso não muito tempo antes do Senhor descer por entre as nuvens e proclamar o nome do Senhor. Então ele verá, mas não com os olhos da carne e sangue, o Senhor Deus, misericordioso e afável, paciente e abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia para milhares e perdoando iniquidades e as transgressões do pecado. A celestial e curadora luz agora invade a sua alma. Ele olha nele, em quem ele tinha penetrado, e Deus, que fora da escuridão comanda a luz para brilhar, brilha em seu coração. Ele vê a luz do glorioso amor de Deus na face de Jesus Cristo. Ele tem a divina evidência das coisas que não são vistas, pelos sentidos até mesmo das coisas profundas de Deus, mas particularmente do amor de Deus, do amor que perdoa aquele que crê em Jesus. Dominada pela luz, toda sua alma clama, meu Senhor e meu Deus, porque ele vê todas as suas iniquidades deitarem-se nele, que as desnuda em seu próprio corpo na árvore. Ele observa o Cordeiro de Deus, tirando fora seus pecados. Quão claramente agora ele discerne que Deus está em Cristo, reconciliando o mundo em si mesmo, fazendo pecar por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que possamos ser feitos à retidão de Deus através dele. E que ele mesmo é reconciliado para com Deus por esse sangue do pactuado. Aqui termina tanto a culpa quanto o poder do pecado. Ele pode dizer agora, eu estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, ainda não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que hoje vivo na carne, mesmo nesse corpo mortal, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me ama e deu a si mesmo por mim. Aqui finda o remorso e a tristeza do coração e a angústia de um espírito ferido. Deus transformou seu peso em alegria. Ele tinha chagas e suas mãos estavam amarradas. Aqui termina também a escravidão, até o medo, porque seu coração prontamente acreditou no Senhor. Ele não pode temer a ira de Deus mais, porque ele sabe que agora elas se viraram para longe dele. Nem mesmo olha para Deus como para um juiz ameaçador, mas como um pai amoroso. Ele não teme o mal, sabendo que ele não tem nenhum poder, exceto aquele que é dado a ele do alto. Ele não teme o inferno, sendo um herdeiro do reino dos céus. Consequentemente, ele não tem medo da morte, pela razão de ter estado no passado por muitos anos sujeito à escravidão. Ao contrário, sabendo que se a casa terrestre deste tabernáculo for dissolvida, ele terá a casa de Deus, a casa que não foi feita por suas mãos, mas a casa eterna nos céus. Ele gemeu fervorosamente desejando ser vestido com esta casa que é dos céus. Ele gemeu para chacoalhar fora essa casa da terra, para que essa mortalidade possa ser tragada fora da vida, sabendo que Deus o tem forjado para essa mesma coisa, que tem também dado a ele a garantia do seu Espírito. E onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Liberdade não apenas da culpa e do medo, mas liberdade do pecado, do mais pesado, de todos os julgos, que foi fundamentado em toda a escravidão. Seu trabalho agora não é vão, as armadilhas foram quebradas e ele está livre. Ele não apenas se esforça, mas igualmente triunfa. Ele não apenas luta, mas também conquista. Dali em diante ele não serve mais ao pecado. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ele está morto no pecado e vivo em Deus. O pecado não mais reina, até mesmo em seu corpo mortal, nem obedece a ele nos desejos daí. Ele não mais oferece seus membros como instrumento da iniquidade dentro do pecado, mas como instrumento da retidão dentro de Deus, porque sendo agora feito livre do pecado, ele se torna um servo da retidão. Assim, tendo paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, regozijando-se na esperança da glória de Deus e tendo poder sobre o pecado, sobre todos os demais desejos maus e temperamento e palavra e obra, ele é uma testemunha viva da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Todos eles, sendo participantes de tal preciosa fé, registram a uma só voz: nós recebemos o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. É esse Espírito que continuamente trabalha neles,
tanto para que desejem como para que façam o que é bom ao agrado de Deus. É esse espírito que irradia o amor de Deus para fora em seus ouvintes e para o amor de toda a humanidade, purificando assim seus corações do amor do mundo, da luxúria da carne, da luxúria dos olhos e do orgulho da vida. É por ele que eles são libertos da ira e do orgulho, de toda vil e irregular afeição. Em consequência, eles são libertos das palavras e obras más, de toda conversa impura, não fazendo mal a qualquer descendente do homem e sendo zeloso de toda boa obra. Para concluir, o homem natural nem teme, nem ama a Deus. Não tem a luz nas coisas de Deus e caminha em completa escuridão. Aquele que dorme na morte tem a falsa paz. O pagão, batizado ou não, tem uma liberdade imaginosa, a qual é, entretanto, sem permissão. A adormecida criança do mal peca de boa vontade. O homem natural não conquista nem luta. Aquele, debaixo da lei, teme. Ele vê a dolorosa luz do inferno. O que está acordado não tem paz, afinal. O judeu, ou o que está sob a dispensação judaica, está numa pesada e lastimável escravidão. O que está acordado peca contra a sua vontade. O homem debaixo da lei luta contra o pecado, mas não o vence. Ao que está debaixo da graça, o ama. Vê a alegre luz dos céus. Esse que acredita tem a verdadeira paz, a paz de Deus preenchendo e regendo seu coração. O cristão alegra-se com a verdadeira e gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A criança de Deus não peca, mas mantém-se firme e o mal não a toca. O homem debaixo da graça luta e conquista. Sim, é mais que vencedor através dele que o ama. Estado de aceitação com Deus. Por esse pensamento, com respeito ao homem em seus três estados, natural, legal e evangelical, parece que não é suficiente dividir a humanidade em sinceros e insinceros. Um homem deve ser sincero em qualquer um desses estados, não apenas quando ele tem o espírito de adoção, mas quando está sob o espírito de escravidão e medo, e enquanto ele não tem nem medo nem amor, para que indubitavelmente possam ser sinceros, pagãos, tanto quanto judeus ou cristãos. Nessas circunstâncias, o homem está num estado de aceitação com Deus. Examinem-se a si mesmos, por conseguinte, não apenas se vocês são sinceros, mas se vocês estão na fé. Examinem cuidadosamente, porque isso importa muito. Qual é o princípio que rege sua própria alma? É o do amor de Deus? É o do medo de Deus? Ou não é nenhum nem outro? Não é de preferência o amor do mundo? O amor do prazer e do lucro? Da facilidade ou da fama? Porque se for assim, você não está muito longe de vir a ser um judeu, embora ainda seja um pagão. Tem você o céu em seu coração? Tem você o espírito de adoção sempre clamando Abba, Pai? Ou você clama a Deus como fora do ventre do inferno, subjugado pela tristeza e medo? Ou você é um estranho para todas essas questões e não consegue imaginar o que elas significam? Pagão, tire fora sua máscara. Você nunca colocou Cristo em seu coração, permaneceu descarado. Olhe para o céu e reconheça diante dele que vive para sempre e sempre, que tu não tens parte, nem mesmo entre os filhos dos servos de Deus. Quem quer que tu sejas, cometes pecado ou não cometes? Se cometes, é de boa vontade ou contra a sua vontade? Em qualquer caso, Deus tem dito a ti o que tu és. Ele que cometeu pecado pertence ao diabo. Se tu cometes pecado de boa vontade, tu és fiel servo do mal. Ele não falhará em recompensar teu trabalho. Mas se o fazes contra a tua vontade, ainda és um servo. Mas Deus te livrará das mãos dele. Tens tu lutado diariamente contra todo pecado? E diariamente sendo mais que vencedor? Então eu te reconheço como um filho de Deus, ó, tu que levantastes em tua gloriosa liberdade. Tens tu lutado e não tens conquistado? Esforçando-te para dominar, mas não sendo capaz de atingires? Então tu ainda não és um crente em Cristo, mas segue adiante e tu irás conhecer o Senhor. Tu não tens lutado afinal, mas conduzindo uma fácil, indolente e fascinante vida. Ó, como tu tens ousado nomear o nome de Cristo, apenas para fazer isso repreensível entre os pagãos. Desperta, tu que dormes, clama, chama a Deus, antes que seja tragado pelas profundezas.
Talvez uma razão porque muitos não discernam em qual estado estão é porque esses diversos caminhos da alma estão frequentemente misturados e em alguma medida é possível encontrar um ou outro em uma mesma pessoa. Deste modo, a experiência mostra que o estado legal, debaixo da lei, ou o estado do medo, é frequentemente misturado com o natural, porque alguns homens, embora estejam adormecidos no pecado, às vezes são, mais ou menos, despertados. Como o Espírito de Deus não espera pelo chamado do homem, então algumas vezes ele será ouvido. Ele os coloca no medo, pelo menos os que estão na condição de pagãos, onde tudo que sabem é que são homens. Eles sentem o fardo do pecado e verdadeiramente desejam fugir da ira que está por vir, mas isto não dura muito. Embora frequentemente sofram as flechas da convicção irem fundo em suas próprias almas, rapidamente reprimem a graça de Deus e tornam a chafurdarem-se no lodo. Do mesmo modo, o estado evangelical ou o estado do amor é frequentemente misturado com o legal, porque poucos desses que têm o espírito da escravidão e do medo permanecem sempre sem esperança. O sábio e bondoso Deus raramente os faz sofrer isso, porque ele se lembra de que nós somos pó e ele não concorda que a carne deva falhar diante dele ou o espírito que ele fez. Então, nessas ocasiões, como ele vê o bem, ele faz com que a luz do amanhecer chegue até eles, que se encontram na escuridão. Ele faz com que parte de sua bondade passe diante deles e mostre quem ele é, um Deus que ouve aquele que ora. Eles veem a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, embora ele ainda esteja longe, e por esse motivo eles são encorajados a correrem com paciência a corrida a qual é colocada diante deles. Uma outra razão por que muitos enganam a si mesmos é porque eles não consideram quão longe um homem pode ir, ainda que esteja em um estado de homem natural, ou bem melhor, num estado legal. O homem pode ser de um temperamento compassivo e benevolente, ele pode ser afável, cortês, generoso, amigável, ele pode ter alguns graus de mansidão, paciência, temperança e muitas outras virtudes morais. Ele pode sentir muitos desejos de chacoalhar para fora todos os vícios e atingir altos graus de virtude. Ele pode se abster de tudo que é mal, talvez de tudo que é grosseiramente contra a justiça, misericórdia e verdade. Ele pode fazer o bem, pode alimentar o faminto, vestir o nu, ler muitos livros a viúva e órfão. Ele pode atender aos trabalhos de adoração pública, orar em privativo, ler muitos livros de devoção e ainda assim, mesmo com tudo isso, ser um mero homem natural, não sabendo nada sobre si mesmo, nem sobre Deus, igualmente um estranho ao espírito do medo, tanto quanto ao espírito do amor, tendo nem se arrependido, nem acreditado no Evangelho. Mas suponha que seja acrescida a tudo isso a profunda convicção do pecado, com muito medo da ira de Deus, veemente desejo de lançar fora todo o pecado e preencher toda a retidão. O frequente regozijar em esperança e toques de amor, comumente realçados na alma, ainda nem esses provam que o homem esteja debaixo da graça e tenha uma fé cristã verdadeira e viva, a menos que o espírito de adoção resida em seu coração, a menos que ele continuamente clame: Abba, Pai. Precavenha-se então, tu que és chamado, em nome de Cristo, e que não alcanças o sinal de teu sublime chamado. Precavenha-se, tu que descansa, ou num estado natural, com muitos daqueles que são considerados bons cristãos, ou num estado legal, em que aqueles que são sublimemente estimados dos homens estão geralmente contentes de viver e morrer. Deus tem preparado coisas melhores para ti, se tu seguires em frente até que as alcance. Tu não és chamado para temeres e tremeres, como os diabos, mas para regozijar-te e amares, como os anjos de Deus. Deves amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. Deves regozijar-te sempre mais, deves orar sem cessar, deves em tudo dar graças, deves fazer a vontade de Deus na terra como ela é feita nos céus. Ó, prova tu a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Apresenta a ti como um sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus. Pelo que tu já tens atingido, segure rapidamente por alcançar aquelas coisas que havia antes, até que o dom da paz te fez perfeito em toda boa obra, trabalhando em ti com o que é agradável às suas vistas através de Jesus Cristo, para quem seja a glória para sempre e sempre. Amém.